Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, para que o Senhor nos abençoe e nos ajude no crescimento da sua palavra e no entendimento da mesma. Oremos agora, pedindo a direção dele para esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento aqui na sua presença. Por esse momento que vou trazer esse estudo para os teus servos e servas, para o seu crescimento e edificação na sua palavra. Que possamos juntos estarmos prontos para fazer a sua vontade, levar a sua mensagem de salvação a outras pessoas. E também, Senhor, preparados para a sua volta. Nos ajude em tudo, no nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Luta pelas Almas. Luta pelas almas. Então, nós temos uma grande guerra, espiritual, e o objetivo é as almas humanas, as almas dos homens. Então, Satanás é inimigo de Deus e ele quer conquistar, ele quer o domínio para sempre das almas humanas, da vida dos homens. Então, quando o homem pecou, lá no Éden, Satanás assumiu o controle da vida do homem. Então, Deus, em Gênesis 3,15, Deus, ele promete mandar um Salvador. Ele promete que o descendente da mulher traria esta libertação para as almas que estão debaixo do domínio, que estão debaixo da escravidão de Satanás. Então, Satanás, ele sempre quis, governar este mundo. Quando Deus fez o homem e a mulher e colocou no jardim, Satanás estava lá de olho, esperando uma oportunidade para tomar do homem este governo do mundo. Porque Deus, quando criou a terra e colocou Adão lá no jardim, Deus também deu para Adão o governo, para ele administrar este mundo. Então, Satanás, ele queria tanto o governo das almas dos homens, como também ele queria o controle do governo da terra, Então, ele almejava os dois governos, governar a vida do homem e governar a terra através do homem, E quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, então Satanás conseguiu, Conseguiu o que ele queria, que era o domínio, Tanto da vida do ser humano, quanto do mundo, da terra. Então, através dos homens, Satanás governa, porque ele domina a mente dos seres humanos, porque os homens se tornaram pecadores e escravo do pecado. Então, por isso Deus, lá no Jardim do Éden, ainda depois que o homem pecou, em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus disse que da mulher iria nascer um para destruir este domínio que Satanás tinha sobre a humanidade. Então, o descendente da mulher iria esbagaçar a cabeça da serpente.
e a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Então, Satanás, ao ouvir isto de Deus, ele ficou atento, né, para quem seria este descendente. Então, a partir daí começou uma guerra pelas almas, né? Então, Satanás começou a dominar a vida dos homens, dos seres humanos, mas de olho no descendente da mulher. Quem seria este descendente da mulher? Quem seria? Então, os dois primeiros filhos de Adão e Eva, Satanás estava de olho se algum deles teria as características do descendente da mulher. Por quê? Porque quando Deus fez o homem, ele soprou no homem, né, o fôlego de vida, que é o espírito, que este espírito era semelhante a Deus, né? Porque o espírito do homem, antes de pecar, ele tinha o quê? As características do Espírito de Deus, que é o amor, a bondade, misericórdia, fidelidade, domínio próprio. O homem era assim, mas quando o homem pecou, então passou a existir no homem outro governo, né? Foi o governo da carne. Então, quando Adão e Eva tiveram seus dois filhos, né, Caim e Abel, então Satanás ficou de olho, né? E ele viu em Abel as características de Deus, né? Porque Abel era bondoso, Abel era misericordioso, Abel era amoroso. Então, logo ele imaginou, esse daí deve ser o descendente da mulher que vai esbagaçar a minha cabeça. Então, o que foi que ele fez? Usou aquele que era dele, que era Caim, né? Para se levantar contra Abel. E assim aconteceu. Caim obedeceu a ordem de Satanás e se levantou contra Abel e o matou. Então, Satanás pensou que tinha, né, vencido a Deus, porque agora o descendente da mulher já teria morrido. Ele não sabia quem seria este descendente. Mas o tempo passou e isto não aconteceu. Então, em todos os tempos e épocas, Satanás procurou saber quem era este descendente. Como ele não conseguiu saber, então ele foi olhando, né, de épocas em épocas, de tempos em tempos, de geração em geração, quem seria este descendente. Mas como ele não sabia quem era, ele procurava entre os homens, né, para ver se existia alguma semelhança. Lá em Êxodo 1, capítulo 1, verso 22, Satanás usou o faraó para fazer uma lei que destruíam os descendentes dos homens de Israel. Então, ele viu, né, que dos judeus poderia vir, né, dos israelitas, poderia vir da nação de Israel, que era escrava no Egito, poderia vir o descendente da mulher. E aquela nação ali escrava no Egito estava crescendo muito. Então, Satanás, mais uma vez, se levanta contra o povo de Deus, a nação de Israel, para eliminar, né, o crescimento, para que aquela nação não crescesse mais. Então, eliminando os meninos, então a nação não cresceria. Então, o rei, o faraó, fez uma lei para matar, jogar todas as crianças do sexo feminino, do sexo masculino, jogar no rio Nilo para que fossem devorados pelos crocodilos, né? Mas isto não adiantou, porque a nação de Israel continuou a crescendo. Mas Satanás foi sempre procurando de tempos em tempos, geração em geração, épocas em épocas,
quem seria este descendente que iria atrapalhá-lo, que iria tomar das mãos dele o domínio dos homens e também, né, do governo do mundo. E Satanás, ele não queria perder nem o governo do mundo, né, das nações, nem o governo da vida das pessoas, né? Ele queria dominar todas as pessoas, todas as almas, todas as vidas e também governar o mundo através do homem, né? Porque ele governa o mundo através dos governos humanos, né? Das nações, dos presidentes, dos governadores, de toda a autoridade. Assim ele governa o mundo. E se o descendente da mulher tirasse esse domínio dele, né? Nascesse e crescesse e assumisse o trono, esbagaçando a cabeça dele, como Deus disse que ia acontecer, então ele não teria mais o domínio da vida das pessoas, nem o domínio do mundo, né? Então ele procurava. Aqui em Mateus 2, do 1 ao 5 e do 16, Satanás, ao ver aquele menino, né? Eu vou ler bem aqui, Mateus 2, vou ler bem aqui para a gente entender melhor. Mateus capítulo 2, os versos do 1 ao 5. Mateus 2, do 1 ao 5, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Agora o verso 16 diz assim: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, os magos, né, pessoas de outras nações do Oriente, vieram visitar o rei dos judeus, que era o descendente da mulher, que era o Messias prometido por Deus ao povo de Israel, que era o Salvador do mundo, aquele que iria destruir o governo de Satanás neste mundo e também libertar as almas dos seres humanos das suas mãos. Então, quando Satanás ouviu isso, né? Então, logo ele colocou na cabeça de Herodes de matar este menino. Já pensou? O descendente da mulher ali, então vamos matá-lo e assim Deus não vai cumprir a sua palavra. Então, o objetivo de Satanás era ter as almas dos homens nas suas mãos para sempre. E o governo deste mundo também. Então, Satanás, ele botou na cabeça, na mente de Herodes para matar todas as crianças, né? Do sexo masculino de 2 anos para baixo, que era mais ou menos a idade que Jesus tinha. Então, assim aconteceu, né? E houve aquela matança, mataram
aquelas crianças que moravam em Belém e aos arredores, né? Então mataram essas crianças atravessado por espadas, né? Então já pensou a criança de 2 anos para baixo? E a cidade toda chorou, as suas mães chorando, né? Pelos seus filhos recém-nascidos, crianças pequenas. Então foram os primeiros a morrerem por Cristo, né? Então a serpente, né? Satanás, ele sempre procurou saber quem era esse menino para destruí-lo. Porque se ele destruísse o descendente da mulher, então as almas dos seres humanos ficariam em suas mãos escravas para sempre. E ele governaria este mundo para sempre através dessas pessoas. Então aqui em Mateus 4, do 1 a 11, Satanás tenta levar Jesus ao pecado. Então ele tenta, o Espírito Santo leva Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. E lá o Satanás tentou Jesus ao pecado. Tentou Jesus a cair no pecado. Só que Jesus não fez o que Satanás quis, como Eva e Adão fizeram. Então, Satanás não venceu, né? Jesus não obedeceu à ordem de Satanás. Aqui em Mateus 26, do 39, 42, 44, Jesus é tentado, eu vou ler bem aqui para vocês. Então, Mateus, capítulo 26, os versos 39, diz assim. Mateus 26, versículo 39, diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E o 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, Jesus aí foi, mais uma vez, tentado a abandonar as almas, né? Ele foi tentado a não cumprir aquilo que o Pai mandou ele fazer, que era morrer pelas almas. Então Jesus foi tentado, mas Jesus venceu. Satanás, ele tentou Jesus várias vezes abandonar, não é? A palavra de Deus, a deixar de obedecer, porque a guerra era pelas almas. Então, Satanás lutou e luta e lutará pelas almas. Então, Satanás quer as almas dos homens. Deus também quer as almas dos homens. Satanás quer levar as almas dos homens para o inferno, para o lago de fogo. Mas Jesus quer levar as almas, o espírito, a pessoa, para a vida eterna, para o céu, para o gozo. Então, isto é disputado aqui nessa terra. É aqui nessa terra que a pessoa vai escolher aonde quer passar a eternidade. Por isso há esta guerra, né, pelas almas dos homens. Então, em Mateus, no capítulo 27, vou ler bem aqui, mas vou ler bem aqui Mateus 27, verso 40 diz assim: ó tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Aqui nos versos 42 a 44, ele diz assim: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo.
pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então Satanás estava tentando mais uma vez que Jesus desistisse das almas dos homens, que Jesus desistisse daquilo que Deus mandou ele fazer, que Jesus desistisse de morrer para salvar os homens. Então Jesus, ele foi tentado até o fim, a desistir de livrar as almas dos homens das suas mãos. Então, mas Jesus não desistiu. E Satanás continuou a tentar tirar Jesus deste propósito de salvar a humanidade, de tirar das mãos de Satanás o domínio das almas humanas, da escravidão, de tirar das mãos de Satanás o governo do mundo. Então Satanás, ele tentou até o último momento, mas Jesus não cedeu. Jesus não fez o que Satanás quis. Jesus morreu e ressuscitou, vencendo assim as trevas. Satanás, ele não desiste das almas nem de lutar pelo domínio da terra. Então, ele tenta de todo jeito, engana as pessoas com mentiras. Então, Satanás, ele mente, ele faz tudo para enganar as pessoas. Então, como ele fez lá no Éden com Eva, né, mentindo, oferecendo as coisas do mundo, prometendo as coisas deste mundo, então, muitas vezes a pessoa acredita, assim como Eva, né? Ela acreditou que eles seriam iguais a Deus e seriam, né? E seriam conhecedores das coisas, né? Das coisas boas e das coisas ruins. Seriam, né? Muito inteligentes. Então, eles caíram nessa mentira. E Satanás, ele tem mentido, né? Para as pessoas e tem enganado muitas almas. E muitas almas têm sido dominadas por Satanás. Lá em João 8:44, Jesus diz que Satanás, ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Então, Satanás, ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele engana as pessoas e muitos estão caindo na mentira de Satanás. Estão acreditando na conversa dele. E o que é que Satanás oferece para essas pessoas? Ele oferece as coisas desse mundo. Ele oferece somente as coisas deste mundo. Mas Jesus, ele não veio para oferecer somente as coisas desse mundo. O que Jesus veio oferecer foi uma libertação da escravidão de Satanás. Jesus veio oferecer a vida eterna. Jesus veio lhe oferecer a vida eterna, a salvação com ele lá no céu. Mas Satanás, ele luta pelas almas das pessoas, ele quer continuar com essas pessoas debaixo do seu domínio, ele quer continuar governando esta terra, este mundo, estes governos, através dessas pessoas que obedecem a ele. Ele luta, mesmo já tendo sido derrotado lá na cruz, mas ele não se deu por vencido. E ele quer continuar a governar este mundo e também a vida das pessoas, né? Em Mateus 24, Jesus nos diz o seguinte, 24:13, Jesus diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a pessoa que está firme com Deus, já recebeu Jesus como Salvador de sua vida,
Está firme com Deus até o fim. Até o fim de quê? Até o fim da sua vida aqui na terra. Até o fim da igreja de Cristo aqui. Se permanecer firme com Jesus. Mesmo às vezes sendo necessário muitos perderem a vida física do corpo, mas o espírito é salvo. Então aquele que perseverar firme em Cristo até o fim será salvo. Será salvo de quê? Da grande tribulação. Será salvo de quê? Do domínio de Satanás na sua vida. Será salvo de quê? Da perdição eterna. Aquele que perseverar até o fim, firme em Jesus, mesmo que seja necessário dar a sua vida. Aqui em Mateus 19, do 27 ao 29, diz assim: Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, quem permanecer firme, não se deter nem por nada deste mundo e nem por ninguém, mas permanecer firme em Jesus até o final. Por isso Jesus diz, em Mateus 24:3, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Será salvo da grande tribulação. Será salvo do domínio de Satanás na sua vida. Será salvo do inferno, do lago de fogo. Será salvo de todo o mal. E irá, aqui no 19, do 27 ao 29, será salvo deste mundo. E no reino de Deus herdará, e aqui vou ler de novo, e por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, quem fizer isso por Jesus receberá muitas vezes mais ainda nessa terra e herdará a vida eterna. Por que nesta terra? Porque Jesus vai governar. Ele diz assim, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, ou coisa, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, nessa terra, nós vamos gozar, porque quando Jesus voltar para governar este mundo, então quem vai governar são os filhos dele. São os salvos, é a igreja. Então, nós vamos ter em abundância. E também nós vamos herdar a vida eterna, o céu. Já pensou? Mas aqueles que não permanecerem firmes em Cristo, negarem o seu nome, né? E abandonarem, então o abandonarem, como fez Judas, então essas pessoas serão lançadas no lago de fogo, que arde com enxofre. Satanás luta e lutará com Jesus pelas almas e o governo da terra até o fim. Satanás, ele não se dá por derrotado. Aqui em Apocalipse 19,
nos diz assim, 19 ao 21, nos diz assim: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, esse que está montado no cavalo é Jesus, né? Então, a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, o exército de Satanás, ele juntou todos, né? Aqui os reinos da terra, ele juntou todos os exércitos dos reinos da terra para lutar contra o homem, não é a pessoa, o ser que estava no cavalo, para lutar contra Jesus. Eles foram para vencê-lo. Então, Satanás não desiste das almas. Ele não desiste. Jesus já venceu na cruz, mas ele não se dá por vencido. E ele continua a lutar. Ele luta para a pessoa tirar a pessoa da comunhão com Deus, da intimidade com Deus. Ele luta para que os filhos de Deus estejam no pecado, esteja fazendo o que ele quer. Ele luta de todas as maneiras. Então, no final aqui, ele vai reunir os exércitos dos governos do mundo todo e vai para Israel, lutar contra o povo de Israel, lutar contra o Filho de Deus, lutar contra o verdadeiro Messias, lutar contra Jesus. Aí diz, e vi a besta e os reis da terra. Então, os reis, os governos, né? Com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, seja bem-vindo, Silva. Então, aqui a gente vê Satanás lutando para ter ainda o controle das almas em suas mãos e o controle do mundo, controle da terra, controle dos governos. Mas ele vai ser perdedor. Jesus vai vencer. Isso aqui vai ser no final do governo do anticristo. Então ele vai investir contra a nação de Israel para destruí-la, para que Jesus não volte, mas Jesus vai voltar para governar este mundo, para acabar com esta bagunça, né? E vai pegar o falso profeta e o anticristo e lançar no lago de fogo vivos. Mas Satanás, ele não vai lançar no lago de fogo ainda, né? Então aqui o capítulo 20, do 7 ao 10, diz assim: quando, porém, se completar, então Jesus vai lançar, vai pegar o anticristo e vai lançar ele vai prender no abismo para ser solto 1000 anos depois do governo de Cristo. Aqui o 7 diz assim:
Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Então, depois dos 1000 anos do governo de Cristo aqui na terra, Satanás vai ser solto de novo. E ele vem com toda a fúria. Ele vem o quê? Porque no governo de Jesus, muitas pessoas vão ter seus filhos, suas crianças vão crescer, ninguém vai morrer nesse período, porque a morte vai estar presa. Então, essas pessoas, durante 1000 anos, vai gerar muitas pessoas, né? E muitos vão se revoltar contra Jesus. E quando Satanás for solto, então ele vai pegar estas pessoas. E essas pessoas vão servir a ele. Diz o seguinte: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, são muitas pessoas. Durante 1000 anos, né? Aqui o Brasil não tem nem 700 anos. E tem esse monte de gente, né? Imagine no mundo inteiro 1000 anos, né? O tanto de pessoas que não vai ter. Aqui diz que vai ser como a areia do mar. O tanto de gente que vai seguir Satanás. Então, marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos sem fim. Então, esta será a última guerra pelas almas. Vai ser essa guerra aqui, segundo aqui, é a guerra de Gog e Magog. Então, Satanás, durante os 1000 anos do governo de Cristo, quando terminar, ele será solto para sair arrebanhando essas pessoas que não querem saber de Deus. Mesmo Jesus governando, sendo um rei justo, um governo justo, agindo com justiça, com prosperidade, contudo, vai ter muitas pessoas que não vão querer o governo de Cristo. Por isso, Satanás vai ser solto. Por isso, Jesus não colocou logo ele no lago de fogo. Porque essas pessoas que iriam nascer nesse período do governo dele, muitas iriam se rebelar, não queriam. Então, Satanás, ele vai ser solto, porque estas pessoas vão ter a oportunidade de escolher se querem Jesus ou se querem Deus, ou se querem o anticristo, ou se querem Satanás. Anticristo não, Satanás com o anticristo nesse tempo, ele já está preso, né? Então, esta será a última guerra pelas almas e pelo governo do mundo. Mas Satanás será destruído e lançado para sempre no lago de fogo. Então, Jesus fará o juízo. Então, as pessoas serão julgadas e depois disso, os salvos irão habitar com Jesus para sempre no céu, no novo céu e na nova terra, onde não existe mais dor nem sofrimento. Aí será a separação para sempre. Quem não quis Jesus vai ficar com Satanás no lago de fogo. Quem quis Jesus ficará com ele no céu. Então, a pessoa tem o direito de escolher, mas escolhe aqui nesta terra. Porque depois que sair desta terra, não tem mais oportunidade. Então, Jesus, ele não desiste de ninguém.
E é por isso que ele ainda não voltou, porque ele está esperando você. Você que já é salvo, a se reconciliar, se aproximar, ter uma intimidade maior com ele, obedecê-lo de todo o coração. E você que ainda não tem Jesus, para que você o receba no seu coração como Salvador de sua vida. Ou você escolhe Jesus, ou você fica debaixo do domínio de Satanás e fazendo o que ele quer, e no final de tudo, você será jogado no lago de fogo. Então a escolha é sua. Se você quiser escolher Jesus agora, se você quiser esta salvação que o Filho de Deus veio trazer, morreu, sofreu tudo dos homens, deu a vida dele por mim e por você, ele ainda está de braços abertos lhe esperando. Ele ainda está lutando pela sua alma. Mas depois da morte não tem mais jeito. Então, se você morrer sem escolher Jesus, sem a obediência a Cristo, sem fazer o que ele manda, então você já é do maligno. Então, você tenha esta oportunidade. Se você quiser receber Jesus como seu Salvador, ore comigo agora, recebendo ele, crendo nele, abandonando seus pecados, arrependido dos seus pecados, confessando a Jesus e vindo para ele. Se você quiser, ore comigo agora. Senhor Jesus, eu lhe aceito como Salvador da minha vida, porque eu não quero mais minha vida nas mãos de Satanás, sobre o domínio do maligno. Eu quero estar debaixo da sua proteção, eu quero estar com o Senhor. Eu quero que o Senhor me lave com o seu sangue maravilhoso. Perdoe todos os meus pecados. Eu estou arrependido de não ter vindo para o Senhor antes. Me aceite como seu servo e eu vou lhe servir para sempre, pois eu lhe aceito como meu Salvador e Senhor, o único. Eu lhe aceito. Me aceite como seu servo, porque eu estou arrependido. Amém. Então, se você fez esta oração, crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador e lhe obedecendo, então você passa a ser um filho de Deus. E você saiu do domínio de Satanás. Mas você precisa começar a obedecer a Jesus. Leia a Bíblia, frequente uma igreja que sirva a Jesus de verdade. Vá crescer em Jesus, porque Jesus está voltando para levar a igreja dele para morar com ele. E você, meu irmão, que já tem Jesus, tenha comunhão mais com ele. Não dê lugar a Satanás, para que você não perca a sua comunhão com Jesus. Satanás não pode tirar mais sua salvação, mas pode tirar a sua comunhão. Então tenha cuidado. Então que o Senhor nos abençoe. Mande esse vídeo para outras pessoas. Ajude na evangelização. Não esqueça do seu bonzinho. Coloque o seu bonzinho. Vá no YouTube, no meu canal lá, Maria Estudos Bíblicos com Maria Antônia. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Coloque o seu bonzinho, compartilhe. Se você quer saber, se informar ou tirar alguma dúvida, bote lá o seu comentário. E assim você também estará evangelizando. Até a próxima semana, até terça-feira, 8 horas.